Salve pessoal, Gustavo Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prado Cast. Diretora, você já fez sua conta na Steam? Claro! O que você tem jogado lá, diretora? Na verdade, um simulador, o Flight Simulator, e tô ansiosa para sair logo a demo do The Light of the Darkness. Diretora, quem é o nosso convidado hoje, diretora? É Fernando Rabelo, game dev, empreendedor, criador do jogo The Light of the Darkness e fundador do Quarto Mundo Studio. Muito bom, diretor. Então o papo aqui é muito especial, tanto para game dev quanto para os entusiastas de jogos indie também, né? Então, sem mais delongas, recebam com muito carinho Fernando Rabelo. Meu amigo, muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao PradoCast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E como eu falo para todos os convidados aqui, sinta-se em casa, fale o que você quiser, ou quase tudo. Quase tudo. E finalmente a gente conseguiu alinhar nossas agendas, né? E o Alex, o seu sócio, teve um probleminha, né? Infelizmente não pôde estar com a gente. Por favor, essa câmera é sua. Suas credenciais, por favor. Bom, um prazer estar aqui. Sempre gosto de falar da Light of the Darkness, do Quarto Mundo. É uma jornada longa, né? E é sempre bacana falar. Eu sou o Fernando, sou o fundador do Quarto Mundo. Eu desenvolvo esse projeto, The Light of the Darkness. E é um dos jogos em desenvolvimento há mais tempo no Brasil, né? É o primeiro jogo a fazer crowdfunding no Brasil. Eu sou, acho que, uma figura do cenário de desenvolvimento meio atípica por essa questão do tempo de desenvolvimento. Sou autodidata em várias áreas, né? Sou um artista, com muita paixão pelo que eu faço e busca de propósito. Tudo que eu faço buscando propósito e significado. E o The Light of the Darkness não é essa busca de propósito de várias coisas que a gente vai falar. Eu queria até saber, aquela história. Quem nasceu primeiro, o ovo ou galinha? Quem nasceu primeiro, o Quarto Mundo Studio ou o jogo? E qual foi o ímpeto, né? Qual foram as dificuldades para criar um jogo tão intenso, tão denso, que é o The Light of the Darkness, com um lore incrível, né? Cheio de peculiaridades, enfim. Então, a verdade, nenhum dos dois nasceram primeiro. O universo The Light of the Darkness nasceu primeiro. E ele é um universo de fantasia, com várias alegorias e representações de dilemas e questões que existem no nosso mundo. E ele surge de dores, dores relativas a questões da minha vida, mas que também conversam com dores e questões da vida de todo mundo, basicamente. E acho que é isso que se trata o universo esse universo da cultura geek nerd, esse mundo de fantasia. Eles tratam questões de vida de uma forma lúdica, né, de uma forma mais palatável, e as pessoas elas podem elaborar e lidar com as suas questões através desses universos, de um jeito mais confortável, mais justo. E o universo surgiu há muito tempo atrás, quando eu era adolescente. Muitas pessoas têm fugas, porque problemas que existem na vida, passei por certas coisas na infância, na adolescência, eu tinha um sentimento de falta de pertencimento, não ter lugar, era uma pessoa tímida, tinha várias questões lá. Recebeu algum certo bullying? Também, mas era mais uma questão assim, de não pertencer a um lugar específico. Não me sentir parte de nada, não sentir nem luz, nem escuridão, de me sentir um páreo, né? E questões familiares, tive contato com meu pai, e essas questões todas, e as pessoas, elas muitas vezes têm fugas, né? E as pessoas fogem de diversas maneiras, às vezes tem uma questão religiosa, às vezes são drogas. No meu caso foi a criação desse universo, eu comecei a desenvolver esses personagens e a viajar em histórias, conceitos, né? E pegar coisas que eu vivia na minha vida e eu colocava nesse universo. Então, por exemplo, a questão de abandono parental, eu trato nesse universo de uma forma alegórica, né? Ou seja, as questões que a gente tem de vida no nosso mundo, nesse mundo, são coisas concretas, coisas físicas. Então, por exemplo, nesse mundo, os pais vivem mais do que os filhos. Então, a relação de pais e filhos é diferente por causa disso, né? Uma ordem natural, né, velho? Então, os filhos são como se fossem pets, assim dizer. Porque os pais sabem que o filho vai morrer em breve e eles vão continuar aqui. Então, eu lido com essas relações parentais nesse universo, pela natureza ser diferente, mas isso conversa com experiências que eu tive na minha vida, de trauma, de dor. E através disso eu dou significados. Então, eu fiquei
a minha adolescência desenvolvendo esses personagens e histórias. E quando eu cheguei na universidade, é, eu pensei assim, a universidade faz a gente passa exercícios para a gente, fazer uma capa de livro, eu fiz design, né? Faz capa de livro, faz um layout, faz uma logo, faz não sei o quê. Eu falei, todos os trabalhos que eu vou fazer vão ser sobre o debate legal. Eu penso assim, para que eu vou fazer? Você botou toda aquela energia ali nos trabalhos. Projeto. Eu pensei assim, por que eu vou fazer coisas aleatórias ou ter uso nenhum? Só vai servir para eu ganhar nota. Não. Então, se eu tiver que fazer uma capa de um livro, eu vou fazer a capa do livro do The Last of the Dark. Se eu for fazer a logo, é a logo do The Last of the Dark. Isso é trabalho de gravura do The Last of the Dark. Muito bem pensado. E a minha ideia é assim, quando eu chegar no mercado de trabalho, é o que eu pensava na época, né? Aí eu vou trabalhar numa empresa, quero trabalhar com cinema, com games, não sei ainda onde eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar em um lugar e um dia eu vou ter uma oportunidade de apresentar um projeto. Se eu ficar trabalhando nesse projeto desde já, desenvolver ele muito através dos anos, quando eu apresentar ele vai ser uma coisa muito desenvolvida, muito forte, muito rica e que vai ter uma potencial muito maior do que se alguém me demandasse na hora e conversasse com o universo na hora. Então eu direcionei todo o meu trabalho criativo na universidade, eu sou antes da adolescência, nesse universo. E fui desenvolvendo e até que chegou quando foi já no fim da faculdade, a gente fez uma disciplina que era de cinema. Infelizmente fiz design, fiz nem cinema, nem Deus, eu não sou nenhuma dessas indústrias. Você fez design. Mas nunca trabalhei com design. Eu não fui com uma faculdade útil, mas eu não sou diretamente da área do audiovisual, né? Me formei por conta própria. Mas eu fiz uma disciplina de cinema, um grande amigo, que é o Álvaro Victória, que trabalha comigo até hoje. E a gente, e o Mário Laureano, foi um outro amigo, o Rafael França também, todos trabalham comigo até hoje, temos interações até hoje. E a gente fez a disciplina de cinema, era só uma disciplina, era para fazer um filme curta. E era para gastar assim um mês, exato. Aí eu fiz uma coisa totalmente ambiciosa. Eu fiz um projeto de terrores, meio terror, meio comédia, com muito efeitos visuais. Basicamente, o pretexto do filme era fazer um trabalho de computação gráfica de efeitos visuais. Tipo, usando o After Effects aí, assim. 3D Max. 3D Max, sim. E aí... Maia não, Não, é 3D Max. É o 3D Max, tá bom, beleza. After Effects, etc. E aí a gente pegou câmera bem no titinha, e aí foram 7 dias de gravação na universidade, e era um filme meta, né? E um meta porque você passava na universidade com as próprias pessoas da universidade. Então tinha o funcionário do laboratório, tinha um assessorista do orientador, não, todas figuras de fato do campus. E a gente foram 7 dias de gravação e 7 meses de pós-produção. Eu entreguei o filme, o curta, inacabado, para ganhar nota, né? Mas só no semestre seguinte ele ficou pronto. E aí eu fiz um festival de cinema, porque eu queria passar a Pressão Bizarra, que é o nome do filme. Como é que é? A Pressão Bizarra. A Pressão Bizarra, muito bom. É bem maneiro. Legal. E até hoje, assim, é legal os efeitos visuais. Na época foi dificílimo fazer. Mas ficaram beleza. Passou ali no teste dos 15 anos, né? Fala, Você viu hoje, não datado, não é datado. Funciona. Funciona, né? Sim. E aí eu queria mostrar o filme. Aí a gente organizou um festival com curtas do curso todo, os alunos do curso, mas o meu objetivo era mostrar o Pressão Bizarra. E aí a gente fez curadoria, organizou festival e tudo mais, e o Pressão Bizarra foi uma grande atração nessa época no campus. O auditório ficou lotado, todo mundo quis ver, a gente fez propaganda, e foi uma coisa muito legal, porque não foi assim, o filme não foi um sucesso nacional, internacional, mas foi um sucesso local, porque era do contexto do universo da faculdade, foi muito poderoso. E foi muito bacana, foi muito legal essa experiência toda, e chamou a atenção, e aí eu fui procurado por uns empreendedores que estavam abrindo um estúdio de games. E aí eu nem imaginava que eu podia trabalhar com games. Você nem imaginava que ia entrar na indústria do videogame, né? O game. Eu imaginava mais trabalhar com cinema, porque é uma coisa que ainda existe no Brasil, né? O projeto era o cinematográfico, Porque eu não imaginava que a gente tivesse recursos no Brasil e não tinha jogos, nenhum jogo brasileiro nessa época. Tinha, sim, um jogo bem antigo, até esqueci o nome do, mas é uma lenda aí, porque foi um dos primeiros jogos. E eles me procuraram, estamos fazendo um estúdio de games, e eles pareciam ser pessoas sérias, e eram, de fato, eu conheço eles até hoje. Uma empresa chamada Magus Ludens, infelizmente
muitos empreendimentos não deu certo. E eles me chamaram para trabalhar, me recrutaram, né, basicamente. E eu achei muito legal e caí de cabeça, ajudei os projetos deles, trabalhei. E aquilo me deu um vislumbre de que eu podia trabalhar com games. E eu já tinha The Light of the Darkness. E você já era gamer? Já, eu Você trabalhava. já gostava de jogar, né? Já nasci jogando. É nóis, né? Mas eu jogo desde o Television e à tarde, eu li todos os grandes gerações. Games é uma espécie de filme que você participa, tá? É tudo que eu queria. Os jogos sempre tiveram, eles sempre tiveram ambientações, as histórias que para mim eram mais interessantes do que a maioria dos filmes. Eu vi também porque é uma mídia que permite você ir mais além, imaginar mais. Então, eu já criei o The Last of the Darkness pensando em ser filme e games. Então, eu já pensava várias coisas de características físicas do universo já eram pensadas com mecânica de um jogo. Por exemplo, a questão de absorção de essência. Uma coisa que comumente você vê em jogos, você mata a criatura, absorve. Mas isso no universo é uma coisa, né? É a natureza desse universo. Isso interfere na história, mas já pensar uma possibilidade de como isso funcionaria no jogo. E eu já tinha o The Light of the Darkness. E aí essa iniciativa ela acabou não dando certo, mas ela envolveram várias pessoas do Gui, que hoje em dia estão aí, fizeram coisas, né? Então foi uma coisa bastante interessante. Então a despertar, por assim dizer, né? Que resultou coisas boas no Rio de Janeiro. E agradeço essas duas figuras, o Daniel Mafra, o Ives e o Daniel, fizeram essa iniciativa, foi uma coisa muito boa, né? E aí saiu um edital de games na época. Esse edital era o audiovisual passou em inserir games pela primeira vez. Eu já tinha o The Light of the Darkness, eu escrevi um projeto inspirado no The Light of the Darkness. Um projeto de games baseado no The Light of the Darkness. O universo, ele estava muito embrionário ainda? Ou você, tudo bem, que já Estava bastante desenvolvido. né? Eu estava bastante desenvolvido e fazer esse projeto, derivar esse projeto foi uma coisa simples. Aí eu ganhei esse financiamento, o primeiro financiamento. E envolveu o The Light of the Darkness. Era um financiamento bem pequenininho, tipo, era R$40 mil, né? Coisa assim. Para a indústria era pouco, né? Já seria R$100 mil, coisa assim. E eu desenvolvi isso, até que demo. Contratei uma empresa, contratei as pessoas, contratei algumas pessoas da Magus Ludens, trouxe, né, algumas pessoas, e fui desenvolvendo esse projeto, e terminei essa tech demo, e a partir daí eu quis ir além, quis que isso fosse um jogo de fato. E aí comecei a correr atrás de financiamento, passei nos eventos e tudo mais. E aí já nessa época eu já comecei a sofrer uma certa oposição de pessoas da indústria e uma certa dificuldade que conversa muito com a história do The Last of the Darkness, do século XXI. Para esse projeto, desde o começo, ele foi se tornando párea também por ele ser diferente dos outros projetos, das coisas comumente vistas. Então é difícil você vender, você mostrar para o investidor o que é, porque é uma coisa diferente, o que é para ele ser, de onde ele vem, como ele é criado, né? Então já comecei a ter essa dificuldade, mas correndo atrás, foi nos eventos, e não consegui funding na época, e aí conheci o Kickstarter. Que foi o projeto inicial para investimento, não foi? Não foi nem uma publisher, foi logo o Kickstarter. Eu vi um jogo, There is no time to explain, o nome do jogo, e o jogo captou lá um recurso no crowdfunding e falei, vou tentar fazer crowdfunding também. E aí fiz a campanha de crowdfunding sozinha e cometi meus erros. Tinha erros de inglês nos textos, a crowdfunding é um site acho, internacional, tinha muitos erros de inglês, aí zoaram dos erros de inglês, eu fiz muitas entrevistas na época, acho que eu cheguei a fazer entrevista com o Monark. Não, fez entrevista com o Moné. Muito tempo assim, nem era famoso, né? E aí nas entrevistas não era time, a gente tinha a voz parecida com a do Ronaldo, assim, foi engraçado também ter assim, vários erros cometidos por inexperiência, né? Mas assim, a paixão e o desejo por fazer a coisa acontecer e assim, você não esperar ter não esperar estar tudo certo para fazer. Você vai fazer as coisas estarem certas. Eu fiz a campanha com os erros todos, tomando pedrada sobre as pessoas, mas e a campanha acabou sendo bem sucedida. Simbolicamente ela foi bem sucedida porque ela alcançou o resultado, mas é um funding pequeno, né? É um funding de $22 mil. E óbvio,
E eu queria fazer uma coisa de $22.000. Hoje daria mais de 100 mil reais. Que eu fiz, mas na época deu 20, 30 mil reais. O dólar tá Na época era 1,60. Sim. Dólar. Não era 5, Entendi, faz sentido. Mas o objetivo era fazer uma coisa bem pequena e pouco ambiciosa para depois fazer, ir além, né? E aí a gente consegui esse financiamento, aí consegui parceria com uma escola do Rio, que acabou sendo uma experiência muito ruim, traumática, questões de desonestidade. Teve uma certa polêmica na época por causa disso. E eu ainda botei dinheiro no bolso, mas aí eu fiz essa versão do Ghost Darkness, ou seja, o curso do Kickstarter, disponibilizei para os backers, mas trabalhava com uma engine chamada Citrus Engine, que é uma engine Que é lá no início, muito antes da Unreal, né? Muito antes da Unreal. na época tinha o UDK, que era uma engine para fazer jogo de tiro, basicamente. Sim. No cinema para fazer outro tipo de coisa. E tinha a Unity 3D, que era uma engine 3D. Depois a Unity passou a ser uma engine 2D, passou a ter boas ferramentas. Hoje o pessoal usa Usando o Unity, mas na época não tinha, né? E aí não ficou bom, simplesmente não ficou bom. Os feedbacks não foram bons. Tinham elogios a respeito dos personagens, da história, do lore, mas o jogo não funcionava. E olhando essa problemática toda, eu decidi não lançar o jogo comercialmente. Decidi continuar desenvolvendo o jogo. E vou desenvolver, não importa. Não importa o tempo, vou lapidar o... Aí, como não tinham programadores na época, e essa escola, eu não vou falar o nome, para não dar azar, Deixa o pessoal tentar adivinhar. não merece ser citada, né? Eles trabalhavam com código. E eu não era programador, era só um artista. E como eu fiquei nesse desespero, eu não conseguia nem avaliar se o código deles era bom, se funcionava, por que não funcionava. Então eu comecei a estudar programação para poder não ter esse problema. Aí um dia eu via muito o código deles, fazia tipo engenharia reversa, mudava um negocinho, via no jogo o que acontecia. Aí lia coisa de programação, estudava, né? Conta própria. Aí um dia foi tipo Matrix. Um dia eu olhei pro código deles e eu vi o jogo. E foi assim uma coisa súbita, entendeu? Foi de uma hora para outra eu olhei e consegui ver tudo que estava acontecendo no código. Foi um insight. Eu falei, cara, isso aqui. Aí comecei a também pensar, o que é isso? Esse código, eles escreveram assim, isso aqui não tem sentido nenhum. Aquilo. Porque você foi correr atrás, estudou. E o código totalmente Erra. totalmente problemático como um zumbi, usei sem sentimento e tal. E eu pensei assim, não, eu posso fazer, tô entendendo. Eu já comecei a corrigir muitas coisas, desenvolver. Aí quando eu tirei o projeto deles, eu decidi começar do zero, porque o código estava tão ruim, que trabalhar em cima daquilo, corrigir e gastar mais tempo do que começar do zero. Aí eu comecei a fazer o código do zero. E teve uma outra empresa também de Fortaleza, chamada Virtu, que participou, foi uma experiência muito boa com eles, né? O projeto sempre teve, em inúmeros momentos, coisas boas que aconteceram, aí coisas ruins que aconteceram. Quando essa Virtu Studio entrou, com Átila foi muito bom, mas aí a empresa acabou, Átila foi pro Canadá. Aí comecei a fazer do zero, e eu tinha essa visão na época, sendo muito fã do Castlevania, Symphony of the Night, era um jogo que eu não tinha nada igual aquele jogo. Era uma coisa fantástica, era uma mistura de Castlevania do Nintendo, do Super Nintendo, que eram jogos de ação, com elementos de RPG, mas misturava elementos do jogo Metroid. E do Adriano Chris também, né? Não, Castlevania não. Ele era mais assim, ele pegava a estrutura de level design, level aberto do Metroid, e ele colocava em cima disso a parte de ação, de action e RPG do Castlevania. E era o que a gente passou a chamar de Metroidvania, porque era a famosa combinação de Metroid com Castlevania. E onde entra a influência de Judas Priest? E entra nessa questão das mecânicas de voo, que é um elemento muito forte no projeto, porque por ser um personagem alado, é um dos grandes diferenciar ali, que torna um jogo único. E eu peguei várias referências de jogos que tinham voo, mas nenhum jogo tinha um voo que eu queria, que era um voo de verdade.
baseado em física. Se eu sentisse que era um gol. Teve também o Hulk, filme do Peter Pan. Tinha um jogo chamado Hulk, que você voava. E aí tinha um Hulk que era mais interessante, que foi inspiração também. Quando o Demon's Crash tem essa coisa da ambientação também, dá também uma influência. E aí eu tive essa visão de que esse jogo, Symphony of the Night, e os outros que saíram depois, eles eram um gênero, e era uma coisa que não estava sendo explorada e era muito promissora, aonde podia levar, entendeu? Então eu tinha essa visão de que isso ia ser uma coisa muito, muito bem sucedida, e a partir desse momento eu cheguei à visão de que o The Last Darkness seria um motor de Wayne. Mas não tinha engine para fazer isso, porque essa Citrus Engine era muito limitada. As outras engines eram engines 3D, de 2D. Você ficou muito conhecido no mercado por isso, né? De criar a sua própria engine, né? Sim. Aí tinha um jogo chamado Aquaria na época, que era um outro jogo indie Metroidvania, que era muito legal. Acho que não fez tanto sucesso, mas foi um jogo muito legal, me inspirou bastante. Conversei com o desenvolvedor na época. Era uma engine própria também. Eu cheguei a conversar com ele para usar a engine dele, acabou não indo para frente. Eu falei, eu vou fazer uma engine do zero. E por que eu decidi isso? Parece ser loucura, né? As pessoas jogam pedra do que é loucura. Talvez seja loucura. Aí não me preocupo de ser louco, mas eu pensei assim, eu quero estudar programação. Quero tornar programador porque eu quero dominar as áreas de produção de um jogo. E o que não seria melhor do que fazer uma engine para aprender a ser programador, aprender de software e tudo mais. Então eu comecei a fazer essa engine do zero, que era voltada para fazer um Metroidvania, voltada para as necessidades do The Last of Us. Eu tinha visão para esse projeto. E comecei a fazer, fiquei 4 anos. 4 anos fazendo ela? 4 anos fazendo a engine, estudando programação, fazendo sistema de partícula, sistema de render, peguei frameworks, coisas que existiam. Porque é uma engine feita da forma mais... simplória, da forma mais... como é que é o nome, né? Eu não quis reinventar a roda de nada. Então se existe um framework já pronto que eu possa incorporar, eu não vou reescrever. Então eu uso um framework chamado Starling, que é para vender. É como se fosse plugins. Você foi incorporando plugins dentro da sua engine. Um componente, um chamado Nape Physics, que é para física. E fui fazendo essa engine. E 4 anos depois eu tava com os cursos para fazer o jogo. Enquanto isso eu fiz coisas do jogo também. E aí fui desenvolvendo. E foi uma história tão longa, né? E isso ainda é lá atrás já. Isso nos idos de que? 2000? Esta coisa 2015. 2003 já, tá. 2015 acho que eu terminei a Índia. E aí foi quando eu fundei o Quarto Mundo. Quarto Mundo, o que é o Quarto Mundo, né? Como outras iniciativas de empreendedorismo que se tornam importantes, né? Até falo muito isso, a importância da universidade, né? Mais do que você aprender, às vezes nem é uma coisa tão eficiente para você aprender no mercado de trabalho, mas você conhece pessoas, você respira. Eu conheci pessoas durante o meu período acadêmico muito importantes e mudaram minha vida, que eu tenho contato até hoje, que levaram a isso tudo, né? Então, como Álvaro, Vitória, Rafael França, de Volta Pai, trabalha com a gente, o Mário Laureano, outras pessoas. E a gente fez essa pressão bizarra, a gente fez um grupo de produção artística, a gente começou a escrever coisas, produzir, tentou, mas acabou isso não indo pra frente, mas a gente sempre se falava, trabalhava de outra forma. E na método eu trabalhava, uma outra coisa que é peculiar na minha jornada profissional, é que eu saí de casa cedo, saí de casa com 20 anos, comecei a morar sozinho, e com 20 anos eu arrumei um emprego muito bom na Petrobras. Bacana. Foi... Mas qual área? Eu gerenciava o site da ouvidoria da Petrobras. É um emprego importante. Trabalhava no gabinete da presidência. E na ouvidoria, aquela área que lutava por direitos trabalhistas, direitos humanos. Tudo muito legal e tal. Foi uma das piores experiências da minha vida. Infelizmente. Tinha várias questões muito complicadas, erradas, né? E isso foi na época do mensalão,
tá, teve toda uma coisa de escândalo político, eu tava ali dentro, aconteceram várias coisas, e aí eu vi que não era pra mim ter empregos, entendeu? Porque eu era uma pessoa criativa, eu não sou uma pessoa típica, sou muito crítico, e não é pra mim trabalhar num negócio onde você apenas obedece e coisas erradas, e você sacrifica você em nome do emprego. Eu ganhava muito bem, não queria sair porque o salário era muito bom, mas eu estagnei. Mas estava infeliz. Profissionalmente foi muito ruim para minha saúde, para minha vida, e aquilo não era para mim, e depois disso eu não quis mais ter emprego. Comecei a ser freelancer, comecei a empreender, e com essa área de design, videografismo, essas coisas, ser freelancer era uma coisa totalmente viável. Fiquei trabalhando para produtoras, fiquei nesse processo todo de ser freelancer. E aí, nessa época, lá para 2015, 2016, eu resolvi formalizar esse meu trabalho, né, de videografista, de animador e tal. E fundei esse estúdio com o Rafael, e tinha que ter um nome, né? Esse estúdio tinha que ter um nome. E vem tudo da universidade desse grupo, que o Álvaro, e fora ele tinha esse nome, Quarto Mundo, que a gente achava super legal, era um nome que ele inventou, que era maneiro. Uma quarta dimensão seria? Não, tem até a ver com vários conceitos. Um dos conceitos dessa questão criativa, né? Ser um quarto e um mundo, entendeu? Se criam coisas, ou seja, esse conceito de grande e pequeno. Quarto é uma coisa fechada, contínua, mas eu vejo, eu pego. Entendi. Tem essa questão política, segundo mundo, primeiro mundo, terceiro mundo. Era uma brincadeira em relação a isso. E era um nome bem legal, adorava esse nome, e o Álvaro tinha esse nome, basicamente. E esse era um nome que não era nada exatamente. E você escolheu um nome bem latino, né? Você não quis botar um inglês ali. Era um nome que a gente gostava, e ele tinha até domínio registrado. Então, assim, não era uma empresa, não era nada, mas era um nome que estava ali, guardado para ser usado. E quando a gente fundou esse estúdio, eu chamei o Álvaro também, eu falei, cara, deixa a gente usar o nome do Quarto Mundo, vem com a gente, né? E ele falou, beleza, põe o Quarto Mundo, e virou o Quarto Mundo, que é hoje, até hoje. E a gente foi nessa jornada, a gente começou com um estúdio de CGI, videografia, não era um estúdio de game. Eu continuei trabalhando na Darkness de forma pessoal, e naturalmente ele foi ganhando espaço na rede de network. Uma das razões de você perguntar por que eu tô 15 anos fazendo um projeto, será que não é teimosia? Pô, se até hoje não sei se... Será que não é perfeccionismo? Muita gente odeia perguntar isso, né? Também não é caso, mas nunca conseguiu fazer, porque... Eu tô aqui pra julgar e tudo. E, pô, admiro muito sua história, o que você construiu, o jogo. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com vocês um período, né? Eu fui como fosse um coordenador de marketing lá no Quarto Mundo. E, cara, vocês são sensacionais, cara. O trabalho que vocês imprimem ali é de muita qualidade, isso é feito com muito carinho e profissionalismo, né? Por favor. Aí, enfim, quando você está numa posição de liderança e de criatividade, você está exposto a ser criticado, e eu não tenho problema ser criticado, eu levei muita pedrada, muitas coisas eu até entendo, até concordo, e tudo bem, às vezes eu até quero mesmo, porque quando você quer fazer uma coisa significativa, você se coloca numa posição de estar disposto a cometer todos os erros necessários para que você aprenda e possível alcançar o que você quer. Então, às vezes você quer saber o que você está errado. E para você saber, você precisa dormir. Então não tem exatamente problema. Tem que ser evoluído. Não tem problema das pessoas criticarem, né? Tem um fórum lá de internet, tem um pessoal lá que me ama, até hoje falam de mim lá. E eu acho legal até. Tem muita crítica, muita chacota, mas é legal. Ainda participo, tem um tempo que eu não acesso, mas ainda participo porque acho legal conversar com as pessoas, mesmo quem faz chacota, quem critica, mas é uma coisa legal que tá até hoje ali, pelo meio que um tópico famoso do fórum, tá há 15 anos. Qual é a rede social? Outer Space. Outer Space, pessoal. E essa indústria do videogame, cara, eu acho que os gamers, né? Não muito os game dev, mas assim, os gamers eles são muito críticos, né? É um público muito exigente, né? Qual é a maior crítica feita por esse rei? Para a demora de terminar o jogo, qual é a maior crítica? A maior crítica é em relação indiretamente em relação à demora, mas a maior crítica é uma crítica totalmente correta. Bom, então a audiência aqui no podcast. Porque não é exatamente a demora, apesar de que é isso que emerge nas falas, mas o erro principal que eu cometi
talvez ainda cometa, é por isso que hoje em dia eu trabalho com outras pessoas, porque não é o meu forte, que é a questão da comunicação. Isso é uma coisa que eu errei muito, porque por inexperiência, falta de maturidade profissional nessa área, eu era muito otimista em relação ao que ia acontecer no futuro próximo. Então eu achava que ia terminar o jogo nos próximos 6 meses. Eu achava que ia terminar o jogo no ano que vem. Então, assim, muitas vezes naquela época eu falava, não, ano que vem, daqui a 6 meses, daqui a 4 meses. Tava postergando. E nunca a coisa acontecia. E não acontecia por má fé ou nem por incompetência exatamente, mas porque havia um excesso de otimismo da minha parte, ao mesmo tempo um desconhecimento do que assim, o primeiro é fazer um tipo de projeto que não era feito no Brasil, não existia no Brasil, uma área super difícil de fazer, um projeto que envolve muitos fatores e áreas e conhecimentos. Então você não tem nem como saber. Então você não tinha realmente como saber quanto tempo eu ia fazer, né? Você pode definir um tempo e lançar uma coisa, e aí você não vai ter garantia, você não vai ter definição do que você vai lançar. Vou lançar daqui a um ano, daqui a um ano. O que eu vou lançar, eu não tenho certeza. E muita gente faz assim, a maioria das pessoas tem essa visão. Vou fazer em um ano e lançam o que fez em um ano. Aí lança mais Steam Early Access, né? Lança. Sempre a gente lança. Porque tem muito essa visão que eu sou com muita crítica, oposição em relação a isso, que é a importância de você lançar. Você fazer, dizer, vou lançar tal data, lançar essa data. Isso é uma coisa que a gente tem muito no Brasil, principalmente, né? Que é o caminho do mercado de trabalho, né? Você contrata um profissional, ele tem que entregar naquele prazo e tal. Só que games não é um tipo de produto que tem essa natureza. Produto que envolve incertezas inerentes ao que é Ainda mais aqui no Brasil, né? Jogos indies são totalmente. Mas eu tinha essa comunicação falha de não conseguir definir quando o jogo ia sair, porque eu não sabia, né? Então, isso criou uma descrença das pessoas de que o jogo ia sair. Isso é totalmente incompreensível. Totalmente válida. As pessoas têm todo o direito de achar que nunca vai ser lançado, porque está há muito tempo sendo feito, foi dito que vai ser lançado em muitas vezes. Já falamos que vamos lançar em 2022, lançam. Até hoje, de certa forma, acontece. E é totalmente compreensível. Isso, essa descrença, né? Mas eu continuo fazendo, continuo comprometido com o projeto por acreditar no potencial que esse projeto tem, no significado que ele tem. Que não é. Que eu acho que uma certa dificuldade que existe de pessoas da indústria, e gamers também, mas gamers tem esses haters que reclamam da data, na Auto Space fazem muita piadinha, algumas coisas até engraçado, outras já fiquei assim, muito chateado, né? De uma época que eu não gostei. Hoje você tira de boa, né? Hoje em dia eu entendo também. As pessoas são assim mesmo, piada, tudo bem. E assim, quando você também, você tá com a sua mente tranquila, você sabe que você tá fazendo a coisa que você tem que fazer. Vou fazer mal a ninguém, não tô enganando ninguém. Tô fazendo com os meus recursos. Quem investiu no Kickstarter e ficou insatisfeito e viu o refund, o efeito foi dado. Vou ficar com dinheiro de ninguém. Sim. Que não tá. Mas é muito bom você explicar isso, não? Porque tem muita gente. Hoje 5 pessoas que viram refund esse tempo todo. Pouquíssimas pessoas que pediram. Chega nem 1%, né? Mas tudo bem, acho que a pessoa ficar chateada, criticar, é totalmente válido, né? Acabei perdendo o fio da meta. Você tava falando sobre os haters, né? Qual a maior crítica? Então tem esse problema da comunicação, que foi um erro que realmente eu cometi inúmeras vezes. Então tem essa questão da visão que as pessoas têm do que você tem que. De qual é a postura que você tem que ter com um profissional como estúdio. Aqui, principalmente no Brasil, tem muita essa visão de que você tem que entregar, você tem que lançar. É cultura. É uma forma de ver, você tem que lançar. Você tem que lançar jogo, você tem que shippar. Você tem que ter um produto no mercado, porque só quando você tem um produto no mercado, você sabe que vai lançar um jogo. Você tem que fazer coisas pequenas, porque aí você vai sair e terminar. Se você faz uma coisa grande, você não termina. Eu acho que vai muito da proposta de cada um. Exatamente. Eu não estou dizendo que esse tipo de visão seja errada. Muito pelo contrário. É um tipo de visão completamente válida. E existem muitos motivos muito fortes para você seguir um caminho assim. Você fazer muitas coisas pequenas, lançar e ir aprendendo. Mas existem motivos também pelo qual esse caminho pode não funcionar. E uma coisa que é boa para você, não necessariamente é boa para mim. Necessariamente é boa para outra pessoa. Porque as pessoas, elas têm
virtudes e deficiências diferentes, tem situações de vida diferentes, o grupo é diferente, o que você quer é diferente, seus valores são diferentes. Valores, repertório de vida diferente. E o meu perfil de profissional, o que eu faço bem, tipo de arte que eu faço bem, que não é arte, pixel art, é uma coisa que é mais trabalhada. Elaborada, né? Se eu for fazer pixel art, eu não vou me sobressair. Então, para que eu vou fazer uma coisa mais simples se eu não vou me sobressair isso? E o meu objetivo não é lançar coisas. O objetivo é produzir uma coisa com significado. Porque esse projeto ele vem da minha vida, da dor, uma coisa que, é importante para mim, mas é importante para outras pessoas. O lore, o universo, ele é uma história que ela incorpora as complexidades do ser humano, da vida. Entendeu? E essa questão do senso de pertencimento, de você não ter lugar. Então, assim, são muitos conceitos que são da minha vida, mas que eu vejo que é compartilhado por muitas pessoas, porque são dores que são comumente sofridas pelas pessoas. E isso tudo, pelo menos para mim, traz uma necessidade de sentido, de você tem uma dor e você dá sentido a essa dor. Você sofreu, mas isso gerou uma coisa boa. Isso gerou esse negócio. Então esse projeto tem esse objetivo. Não é um jogo para lançar e fazer dinheiro. É um negócio, precisa ser um negócio, precisa fazer dinheiro, precisa ser produzido com métodos profissionais, blá blá blá, e tudo mais. Mas o objetivo não é o jogo pelo jogo lançar, ter um negócio para fazer dinheiro. E ter um negócio para fazer dinheiro, ser um sucesso comercial, ser profissional, ele é um caminho para alcançar esse objetivo de lançar uma coisa que tem um significado. Então é difícil para algumas pessoas entenderem, tá? Por conta disso, porque você está na indústria com outros valores, você vê alguém fazendo isso. Você vê muitos jogos sendo lançados na Steam e fala, pô, mas tem muitos jogos lançados na Steam, por que ele não lançou ainda? Aí vem um estúdio lançando, sei lá, 10 jogos, mas não sabe qual. Como eu falei, cada um tem uma proposta e você tem a sua. Então você está desenvolvendo o máximo desse jogo. Virtudes e deficiências diferentes. Eu sou uma pessoa com defeitos e deficiências. Às vezes você pode falar, aquele estúdio lá, 2 caras fizeram em 1 ano Hollow Knight. Não vou me aprofundar na história, mas tem esse argumento, né? Os caras lá fizeram de jogos todos os tempos. Beleza, eles são gênios, eles conseguiram, parabéns, admiro muito. Mas eu sou outra pessoa. Eu estou precisando desse tempo. Minha jornada foi assim. E eu não quis desistir. Eu estou trabalhando para fazer uma coisa com significado que atenda a visão do que eu quero fazer. E não é perfeccionismo também, porque as pessoas falam dessa questão, de você é muito perfeccionista. E até eu tenho um padrão elevado, porque eu quero fazer uma coisa com significado, então não pode ser qualquer coisa. Sim. Então tem muito critério. Mas eu nunca lancei, a gente nunca lançou o jogo, porque a gente faz playtest. A gente se baseia em fatos e evidências, se baseia na realidade, não na nossa pura percepção. E a gente faz playtests, às vezes, com centenas de pessoas. A gente já fez 150 reviews, 100 reviews, 200 reviews. Na própria Steam, né, Fernando? Acho que no Steam Next Fest, vocês fizeram vocês botaram uma demo lá, as pessoas deram feedback, né? Feedback. Agora o jogo tá na Steam com playtest e com demo. No playtest as pessoas podem responder um questionário e afetar bugs, essas coisas. Então eu vou deixar, pessoal, o QR Code da Steam, do The Light of Codex Org, né? Pro pessoal ali testar e futuramente, né? Adquirir o jogo. E a gente faz esses playtests e a gente tem dados do como isso está sendo percebido, como o jogo está funcionando. E a gente vê áreas do jogo que não estão funcionando, que não estão boas. E aí quando você recebe esses feedbacks do playtest, você toma uma decisão. A decisão, você lança o jogo como tá, o resultado vai ser esse. A recepção vai ser essa. Você já sabe qual vai ser. Você cancela o jogo, ou você trabalha mais, investe mais. Uma decisão que cabe a mim tomar, como criador, né, o diretor do projeto, e as pessoas que estão envolvidas decidem continuar no projeto ou não, se acham que o projeto merece, se acham que tem potencial ou não, se for conclusão que não, entendeu? E todas as vezes que a gente teve essas feedbacks, a gente participou da BGS, né, a gente jogou mais de uma vez, a gente já foi na Gamescom, a gente já perdeu um jogo, assim. Então, assim, não é um jogo desenvolvido
numa caverna escondida. Cadê? Agora vai ser, não, o jogo tá em contato com a audiência o tempo inteiro, com feedback. Só o pessoal digitar The Light of the Dark Game, vocês vão achar vários materiais ali, pessoal, do jogo, inclusive o Fernando dando entrevista. Então é um jogo ali que está sempre em desenvolvimento ali. Inclusive vocês são famosos na Avenida Indie, né? Na BGS. Foi na BGS? Foi na BGS. BGS. Eles ganharam umas premiações na Escandinávia, me parece. A gente ganhou. Não, na Espanha a gente participou do Nordic Game Contest. Aí a gente ganhou. Pô, muito falado, né? Foi legal. A gente ganhou o jogo indie. Na BGS a gente ganhou, foi mais. É todo prêmio, né? Na verdade, assim, não são tantos prêmios porque o jogo, né? O jogo também não saiu, né? E os prêmios, eles não são também um fim, né? Eles são validações do que a gente está fazendo. O norte ali, pra você continuar, tô no caminho certo. Porque o jogo ele é uma expressão artística, mas ele é um jogo, ele é um diálogo com a audiência. Tá? Você não faz o negócio. Você pode fazer uma coisa da sua cabeça, sem falar com ninguém, mas isso vira uma expressão artística, beleza? Mas não necessariamente essa expressão artística vai ser compreendida se você não interagir com o seu público. Se eu faço uma expressão artística para você, é diferente, ele vai fazer para ela, quer fazer para uma criança, quer fazer para o idoso. Porque são pessoas que têm linguagens diferentes. Se uma expressão artística é um diálogo, você vai usar essa linguagem visual, linguagem artística, para você se comunicar, passar alguma coisa. Então, tem essa interação. Então, esses prêmios, essas interações todas do público no projeto, eles são importantes para essa validação, para a gente ver se isso que a gente está fazendo está funcionando, está sendo significante. E em relação ao Septis, Fernando? Septis é um personagem alado, que tem um voo baseado na física, como você falou no início, e ele, como eu falei, que ele bebe muito da sua essência, né? Ele tem muito da sua essência, da tua natureza. Ele foi o primeiro personagem a ser construído. Como que surgiu o Sephiroth? O Sephiroth é uma espécie de arquétipo, figura mitológica, por assim dizer, minha, desde os meus 14 anos, foi quando eu desenhei esse personagem a primeira vez. Eu vou deixando rolando na tela, enquanto a Silva falando do Sephiroth, vou deixando umas imagens aqui no jogo para o pessoal degustar. Ele não era uma espécie de anjo alado, ele era um personagem ele era um super-herói, mas era o mesmo arquétipo. No meu Instagram tem toda a evolução desde o primeiro desenho. Porque eu fazia histórias em quadrinho, então a minha criatividade ia nessas super-heróis, depois eu passei para o universo de fantasia e aí houve uma transformação desse personagem e virou esse, né? E ele que em muitos jogos indie, principalmente, né? Você tem um enfoque maior no game design, no game em si, e o personagem do game em si, a história, acaba sendo uma coisa mais utilitária. Né? No caso do Sephiroth, ele não é só um personagem para um jogo. Ele é muito mais difícil, ele é um conceito. O próprio nome dele é um conceito. O nome Sephiroth é uma palavra que ela deriva. É uma palavra inventada, né? Mas é uma palavra que ela deriva da palavra Sophos, uma palavra de Sofia. Que tem relação com a mente, com a consciência, com o conhecimento. E esse é o conceito desse personagem. E essa é uma palavra que eu já usava na minha vida, eu uso essa palavra no meu nome, eu uso essa palavra no nome de meus filhos. Inclusive, seu filho tem um nome certo, né? Mas registrado em cartório? Registrado, Que bacana. Sobrenome, né? O quão importante é o personagem pra você? Porque o nome não é só um personagem de videogame, é um conceito de uma coisa que eu carrego para minha vida, que é uma das coisas sinto mais importantes para minha vida, que é a consciência. Entendeu? E esse personagem representa, ele representa isso, né? E um dos conceitos principais dele também é essa questão de você não ter lugar, você nem luz nem escuridão, que era como ele sentia na adolescência. Ele é um personagem sem gosto, porque representa a dificuldade de você se expressar. Quando você é adolescente e jovem, você tem muitos sentimentos, mas você não sabe expressar esses sentimentos, sem palavras, não tem como colocar isso em palavras. Isso causa uma angústia, tem essa angústia do adolescente jovem. Fica meio aprisionado, né? E tem muitos conceitos em torno desse personagem,
muito trabalho em cima dele, coisas que nem dá para eu explicar agora. Se um dia esse projeto se tornar um grande sucesso, Vai ser um grande sucesso, amém. vai ser muito maneiro, porque tem tantas coisas por trás dele que são coisas que vão sendo descobertas aos poucos, conceitos importantes e coisas interessantes, mas é necessário que ele comece com uma coisa meio misteriosa, mas tem conceitos de teologia, de filosofia Legal. por trás desse personagem. É um personagem que ele se transforma ao longo da história, então ele não tem só a forma que ele tem, o Origins, ele vai vendo outras características físicas que são interessantes, né? E ele representa essa característica de você ser um pária, de você não ter lugar, de você não ser especificamente uma coisa nem outra. Eu acho que isso conversa muito com a condição humana, porque é o que a gente vive exatamente hoje, cara. Que são as pessoas, elas se polarizam. Elas têm essa tendência a se polarizar, e a polarização, se você parar pra pensar, ela é uma espécie de perda de identidade. Você passa a ter uma identidade coletiva, em vez de ter uma identidade individual. Exatamente, a gente tá vendo muito isso na política, né? Exatamente. E quando isso acontece, é o que está acontecendo agora, é muito parecido com, por exemplo, o Dodge Darkness é uma espécie de alegoria do nosso mundo, né? As pessoas, elas se polarizam e aí, boa escuridão, tá? Esquerda, direita, progressista, conservadorismo. Bacana, você fazer essa alusão, né? Só que as pessoas, elas, na verdade, não são luz e escuridão, são conservador ou progressista, ou esquerda ou direita. As pessoas, elas têm ideias complexas que vão permear de um lado, dependendo do outro. Quando você se coloca assim, com a sua própria identidade, você acaba sendo atacado pelos dois lados. Você passa a não ter lugar. Você passa a não se encaixar. Isso é um sentimento, porque o sentimento eu sempre tive, né? E é um dos elementos principais desse personagem e representa essa coisa que a gente está vendo no mundo hoje. As pessoas se odiarem. Então, o universo do Light of the Dark tem um monte de entre a luz e a escuridão, que são duas alegorias, né? Então, São os palhos escuros. E eles incorporam conceitos da nossa cultura que vão representar esses opostos. E esses dois mundos, essas culturas se odeiam. Elas têm preconceito umas com as outras. E surge esse ser híbrido, que vai fazer muitas coisas muito maneiras na história. E eu acho que tem relação com essa quebra dessa dualidade. Esses propósitos. A história, ela entra nesse conceito mais profundo disso, os projetos que a gente está vivendo, né? De polarização, de ódio. Em muitos jogos você tem um enfoque maior no jogo, no gameplay. Gameplay, a gente esquece um pouco o lore. E a ambientação às vezes é até muito interessante, mas ela não se aprofunda porque ela só existe para o jogo funcionar. No caso do Light of the Dark, eles não têm um significado no universo e que o jogo se incorpora. Talvez uma das grandes questões do The Light of the Darkness, de problemas do desenvolvimento, tem relação um pouco com isso também, porque é um projeto que ele surge do lore, ele surge da história, dessa ambientação. E a parte de game, especificamente, é uma coisa que ela foi sendo desenvolvida depois. Então isso é uma coisa que o jogo ainda carece. Agora muito menos, a gente desenvolveu muito, aperfeiçoou muito, mas é uma coisa que foi um percalço maior. O que diferencia de outros jogos é justamente a complexidade ali do lore e ter elementos ali de um ser baseado num ser alado, que o ser a gente não viu muito nos jogos. Um dos diferenciais que ele tinha no começo era ser um Metroidvania, porque não tinha um Metroidvania, mas pelo menos eu fico feliz de ter sabido que eu acertei, porque foi o gênero hoje mais importante, tem uma quantidade de jogos, é um gênero muito bem sucedido. Então hoje isso não é um diferencial, porque tem centenas de jogos Metroidvanias, mas como ele é um jogo que é muito atípico, o desenvolvimento dele, a história, a origem, a história do desenvolvimento, e eu sou uma pessoa atípica também, as pessoas que participaram também. Ele é feito de uma forma que torna o jogo, pro bem ou pro mal, único. Né? Uma das coisas assim de cara que a gente pode perceber que o personagem lá já te usa essa característica. A parte de exploração acaba sendo muito diferente por causa disso, porque entre jogos é muito baseado em pulo. Sim, pulo, saltos pontuais ali. Os jogos de plataforma são baseados em pulo. Nosso também tem muitos elementos de pulo, mas tem esses elementos de voo, que é uma coisa intrigante pro gamer, né? Não, é muito legal você pegar o controle ali, jogar e sobrevoar, né? E a princípio o gamer vai pensar assim, pô, mas como que o cenário vai me limitar se eu posso voar para qualquer lugar, né?
Então, queria essas perguntas, é uma coisa desafiadora também de resolver. E tem outras questões que são únicas também do projeto, do jogo, né? Como a combinação de feitiços. Né? O jogador ele pode misturar de naturezas com feitiços. E existem tipos de danos diferentes. Os inimigos têm afinidades aos danos de maneiras diferentes. A parte de IA dos inimigos, ela é um pouco peculiar, porque os inimigos eles se atacam. E como vem essa coisa do universo, de Rod, dos seres, eles se odeiam também de acordo com regras que existem no jogo. Então, pálidos tendem a atacar escuros, por exemplo. Isso é visto na gameplay? É visto na gameplay. Ele se ataca, ele se mata. Ele não necessariamente ataca um player. E o jogador pode usar isso a favor, né? E tem esse conceito de absorção de essência, que é uma coisa muito importante no universo lore, né? Que é o fato desses seres, a biologia desse mundo e a física é diferente do nosso mundo. Os seres não são feitos de carne e osso, eles são feitos de uma espécie de substância luminosa, chamada no universo de essência. E os seres, eles sobrevivem absorvendo uns aos outros. Quando eles fazem isso, eles absorvem características, conhecimento. Eles absorvem toda aquela característica daquele ser luminoso ali. Não todo, porque tem regras complexas, mas é essencialmente isso. E no jogo a gente incorpora isso de algumas formas. Não de todas as formas, tem limitações de habilidades nossas no que tange de game design e de técnicas de end e tal. Mas a gente incorpora isso dentro do que a gente pode. Então o jogo onde você absorve os inimigos é uma mecânica core do jogo. Você absorve os inimigos, você se torna mais forte, você ganha naturezas, essas naturezas, você tem afinidades a essas naturezas que você usa essas naturezas para causar danos. Os inimigos têm afinidades diferentes. Então você pode ir num bioma de gelo, desenvolver a sua natureza de gelo, você vai usar isso em Porninglé, que é idioma incandescente, onde você pode usar esses elementos de vento de gelo naquelas criaturas. Entendi. Os biomas são muito lindos, Fernando. Parabéns. O bioma de fogo, do gelo, tem o da água também. E ali é tudo baseado ali na física mesmo. Você vê que quando o ser, né, cai na água ali, você vê que ele tentando sair da água é praticamente muito parecido com o nosso mundo natural, né? Não vou dizer de todos, não é uma coisa única, mas é uma abordagem que eu decidi ter nesse projeto, que é a diferença de você pega um Mario Galaxy, e você pega um Ratchet & Clank, tá? Quando você pega Ratchet & Clank é um jogo que a movimentação do personagem praticamente não tem física, por assim dizer. Quando você aperta pra frente, o personagem simplesmente se movimenta pra frente. Se você para de apertar pra frente, o personagem instantaneamente para. E é a proposta do jogo. É a proposta do jogo. Eu não quero certo ou errado, tá? Mas o Mario Galaxy não tem nada a ver com isso. O personagem ele acelera, escorrega, desacelera. Você pula de novo, o segundo pulo você quica, é mais alto. Você tem uma sofisticação na movimentação do personagem que exige o jogador se aperfeiçoar. Então ele consegue, ele leva um tempo para se locomover cada vez melhor. E isso é permitido por causa da física. Mario sempre foi um jogo que tem muita física. Inclusive o Mario voava também, né? A 3, né? Quando pegar o Mario também, né? Mario Golf, né? Todos tem coisas que a gente usa de referência. O Dark Darkness ele tem essa abordagem física, de tudo ser física, forças e matemáticas e tal. A própria mecânica dele de voa é uma mecânica de física de avião, de fato. Então, conceitos de impulso, propulsão e arrasto. É uma matemática adaptada, mas de certa maneira, explicando de uma maneira simples, é uma mecânica de voo, de avião, de fato. E só que isso também traz vários desafios no desenvolvimento do jogo, porque quando você desenvolve o jogo usando só movimentos, como o Ratchet & Clank, botou pra frente anda, o Demon's Crash tá voando, botou pra cima ele voa, botou pro lado e vai. Não tem física por trás, o gameplay se torna mais previsível e é mais fácil de fazer. Mais errante já. É cartesiano. É mais difícil acontecerem coisas inesperáveis. Isso torna o jogo mais fácil de fazer. No nosso caso, torna bem mais difícil. Porque quando você usa física, tem mil coisas que você não imagina que acontece. Mas ao mesmo tempo a gente quer isso, porque com outras coisas que a gente incorpora no The Last of Darkness, que veio de jogos mais recentes, na série Souls, né? Isso que a gente agora diz que tem elementos, o jogo tem elementos Souls-like, é a questão do gameplay emergente. Quando você cria um tipo de gameplay assim, que ele era mais imprevisível, por assim dizer, por causa da física, você cria também situações, você permite ao jogador, que o jogador crie situações que ele vai inventar. E que quando ele consegue fazer, descobre,
impactante e divertido do que o jogador só poder fazer aquilo que você estritamente quer. Isso é o diferencial da É. jogabilidade. Da jogabilidade. A gente não quer, a gente quer que o jogador consiga fazer coisas que ele descubra. A gente gosta de pôr redundância no jogo. Você pode matar o chefe com a espada, você pode matar com feitiço, pode matar com item, você pode matar com diferentes formas, você pode cantar a sua maneira de certa forma. É um tipo de jogo muito difícil de fazer. E quantas pessoas ali tem em média na equipe? O time do quarto mundo sempre variou muito o time, porque a gente trabalha com os recursos que a gente tem. E recursos financeiros sempre foi o maior desafio desse projeto. É um projeto fácil de fazer, a parte de asset, o valor de produção é alto, tecnicamente é sofisticado, é um jogo difícil de fazer. Precisa de dinheiro para fazer e a gente nunca teve acesso a grandes valores financeiros. Então, aí a gente teve investimentos que ocorreram em momentos pontuais. Teve o Secretaria de Cultura, teve o Kickstarter. São os editais, né? Teve o Startup Rio. A gente recebeu esse ano o investimento Anjo. E foram todos investimentos pontuais, não foram investimentos muito Robustos, né, muito robustos. Então é um desenvolvimento também que ele é, de certa maneira, ele é asfixiado, porque a gente não tem recursos para fazer as coisas como elas têm que ser feitas no tempo todo. Então é um time que varia. A gente já chegou a ter 20, 30 pessoas. A gente chegou a um grande parte do momento foi um one-man show, né? Um homem de uma banda só, né? Esse ano a gente teve um time maior por um tempo. Agora o time está reduzido, em torno de 10 pessoas atualmente, colegianos. E se tudo der certo, a gente consegue aumentar esse time agora de novo para poder fazer o trabalho de finalização e lançar o jogo finalmente. E tem esses desafios. Coisa do funding é curioso porque muitas pessoas vão dizer, mas dinheiro não basta para você alcançar o sucesso. E é verdade. Não basta, mas é importante. Se você der para o cara 10 milhões de dólares para ele fazer um jogo, não significa que ele vai conseguir fazer isso. A história da indústria de games tem N casos de jogos que gastam milhões e milhões de dólares e são cancelados, são lançados. O dinheiro, ele em si não garante você conseguir desenvolver o jogo e não garante você fazer um bom jogo. Concorde aí o exemplo, custou 200 milhões e o jogo não é um bom jogo. Né? Não atendeu. Corresponde ao que gastou, né? Tem muitos exemplos. Entretanto, sem dinheiro você não faz um jogo. O dinheiro ele não é suficiente, mas ele é um componente crucial, necessário. E a gente sem ter essa dificuldade, a nossa resiliência vem disso, da gente resolver essa falta de recursos de maneiras criativas, e aprendendo, né? Então, muitas das coisas que eu aprendi fazendo The Last of Us, que o time aprendeu fazendo The Last of Us, foi o que permitiu o Quarto Mundo existir como um estúdio até hoje. A gente pode dizer 10 anos, daqui a pouco. E isso graças a aprendizados que a gente teve, que são diretamente a causa desse aprendizado o trabalho no The Last of Us. E a gente tem o programa Mentor Hub, né? A gente tem um programa de mentoring que a gente ensina pessoas. Isso vem também da nossa... sempre que a gente tem desafios e percalços, a gente sobrepõe esses desafios de uma forma criativa. E relativos à questão de mão de obra, treinamento de pessoas, a gente desenvolveu esse programa de mentoria para que a gente conseguisse fazer com que mais pessoas tivessem habilidades de desenvolvimento. Cada que a gente pudesse ter pessoas trabalhando com a gente, que pudesse formar pessoas. Sim, os mentorados colaboram muito com os desenvolvedores. Colaboram com o desenvolvimento do jogo. Então a gente também tem uma sinergia entre o desenvolvimento e treinamento e desenvolvimento profissional, que é uma coisa que funciona muito no The Last of Us, está funcionando muito, né? E a gente desenvolveu um pipeline diferente de produção, que a gente espera que se escale e que se estruture ainda mais, que é uma coisa bastante diferente também. E que é uma coisa que eu vejo que tem muito potencial de viabilização de alguns projetos. Que o funding é um grande desafio para a indústria de games, principalmente para a indústria de games indie. Tá? É um grande desafio. Então, você conseguir juntar pessoas e você desenvolver um projeto, ao mesmo tempo treinar pessoas, desenvolver pessoas. Tá? Um processo colaborativo de todos ganham, isso é uma coisa que eu acho que é um potencial muito grande. E tudo no The Last of Us tem relação com essa questão, né? Que você tem uma dor
pode ser um ator de desenvolvimento, pode ser uma coisa de vida, pode ser. E você transforma isso em uma coisa com significado, se dá significado a isso. Então a gente não tem gente para trabalhar, a gente forma pessoas, a gente torna pessoas. Tá? A gente não tem engine, faça uma engine. Não tem dinheiro, a gente trabalha de graça, mas aí aprende. Participar de um edital. Não, a gente assim, eu aprendo, vou fazer VFX pelo Lost Dark, eu aprendo VFX, agora eu consigo pegar trabalho de VFX. Eu consigo trabalhar part-time fazendo VFX. E esse part-time paga a minha vida. Vai querendo tentar. E aí eu posso continuar trabalhando no jogo porque eu consigo o estúdio consegue se capitalizar com outsourcing, né? Esse outsourcing a gente só consegue fazer porque a gente veio do Atpedar. Podia criar uma vitrine para outros estúdios, né? E isso é um caminho muito válido, porque somente se você pegar do ponto de vista de desenvolvimento profissional, uma das grandes barreiras de entrada de um profissional da indústria é o projeto. Porque você está aprendendo, você quer entrar no mercado, você não tem experiência. Aí você vai entrar, né? Você vai participar de uma vaga de emprego, aí a vaga pede experiência. Mas você não tem experiência. Como é que você vai ter experiência se a vaga já existe experiência? Então você entra naquela coisa do ovo da galinha, né? Em que torna difícil a pessoa penetrar. Uma hora que a pessoa entra, beleza, ela passa a ter experiência e ela passa a ficar no mercado. Agora, quando você trabalha com programa de mentoria, que a pessoa participa e aprende, a pessoa está desenvolvendo experiência. Um projeto real. Um trabalho. Então já pode botar ali no currículo dela. Já pode botar lá um nome no crédito. Então, isso é uma coisa muito, muito valiosa. Então, uma coisa que foi muito. Bem pensada, né? E significativa. Uma coisa que surgiu de uma dor, né? Uma dificuldade e que gerou uma coisa melhor, uma coisa boa. Onde entra o Alex no quarto mundo? Em que momento ele entra? Eu sei que ele é um sócio muito importante, né? Ele é da área dos investimentos, né? Ele que capta recurso para que o estúdio ande também. Vocês dois, mas ele é o responsável por essa parte. Inclusive, para começar, faz o papel ali do PR, né? Entre os estúdios, eventos, qual é a importância do Alex, que eu sei que é uma importância muito grande, mas eu gostaria que você falasse, no quarto mundo, e em que momento você sentiu essa necessidade de trazer um sócio para fazer esse papel tão importante? Então o Alex dessa jornada toda da Lost Dark, é uma das figuras mais importantes, ele é o meu sócio atualmente, eu grande amigo, pessoa que eu admiro profundamente, muita sorte de ter conhecido, né? E o que aconteceu foi que quando eu entrei nessa, eu era um sonhador, um artista, basicamente. E as pessoas que trabalhavam comigo, que eu conheci na universidade, igualmente. Né? A Rafael França era um sonhador como eu, um artista, um sai. Né? Estamos ali, botando a cara a tapa, empreendendo, mas nós não somos homens de negócio. Alba também. E Magno também, o Pedro também. E eu sempre me forcei a aprender business development, tá? Gerenciar a parte financeira, vender, fazer pitch, né? Já fiz curso, fui acelerado, mas não sou eu, etc. Eu sou criador, eu sou um criador, eu sou Seu artista. Sou técnica, artística, tá? Não é para eu fazer isso, né? Eu não faço isso. Então, a partir de um certo momento, eu e o Rafael, a gente decidiu que a gente precisava trazer pessoas, né? Aquele ditado, né? Construir verão, por assim dizer. Mas assim, eu preciso trazer pessoas, porque nada significativo é feito sozinho. Qualquer coisa significativa, eu preciso de pessoas com habilidades diferentes, conhecimentos diferentes. Então, eu tive essa insight, eu preciso conhecer outras pessoas, porque a gente não tem aqui no quarto mundo todas as pessoas, os carapitos fechados. Para a gente poder conseguir alcançar o nosso objetivo, né? E aí eu comecei a entrar em várias plataformas de empreendedorismo. Eu conheci uma chamada AngelList, sei lá. AngelList, lá é para chamar, agora mudou de nome. Né? Mas era uma plataforma que era tipo um Tinder. Tinder de empreendedores, funcionava parecido. Investidores anjos, não? Não. Tinder de empreendedores. Tinha investidores também. Mas uma das funções dessa plataforma era dar match nas pessoas. Então eu coloquei lá vagas para o quarto mundo. Não eram vagas de emprego, eram vagas de sociedade. Caramba, que legal. Olha, eu estou procurando alguém criativo, um roteirista, ou estou procurando um cara com uma expertise. business developer, tinha uma outra lá, mas
Os outros dois eu não achei exatamente para essa plataforma. Mas nesse ano que eu participei dessa plataforma, eu fiz mais de 50 reuniões com pessoas, com essas pessoas, foi uma coisa muito boa. Toquei muita ideia, tem pessoas que têm contato até hoje, e eu conheci o Alex nessa plataforma. A gente deu match lá, criei a vaga, ele curtiu. Quando eu vi o perfil dele, eu curti. Aí o site funciona parecido com o antigo, né? Se a pessoa visse a vaga, visse seu perfil, curtisse, você visse, ele te mostrava o dele, você curtia, dava média e deixava vocês falarem. E a gente conversou em várias coincidências de vida, nós temos várias coisas parecidas de visão, de vida. Aí descobriu que ele morava na mesma rua. E ele era um cara do setor de TI, bastante experiência de desenvolvimento de negócios, já vendeu empresa. Trabalhou até no Vale do Silício, né? Trabalhou no Vale do Silício, empreendedor serial, né, como ele gosta de falar. E era exatamente o perfil que eu precisava e juntou ainda a sinergia que a gente tem, a afinidade de valores, de visão. Então funcionou muito bem e a gente se uniu de uma maneira acho, muito saudável. Né? A gente não se tornou sócio instantaneamente. A gente começou a trabalhar junto de uma forma colaborativa, de longe. Né? Ele como consultor, aí um outro negócio, a gente tem o Network, que foi um outro negócio que a gente participou, né? E depois vindo assim aos poucos, a gente vendo se a gente tinha sinergia, se a gente funcionava. E a partir de um certo momento o Rafael saiu, foi trabalhar para criança, resolver a vida dele de outra maneira, e o Alex entrou com somente um contrato de vesting, né? Ou seja, você entra como um sócio, mas é aos poucos, vai trabalhando, aí se quiser sair em qualquer momento sai. Então a gente fez tudo de uma forma, foi muito legal isso, né? A gente fez muito de uma forma... Contrato mais brando. O processo da gente se unir, né? Foi todo natural, orgânico e aos poucos, né? Então, quando a gente se tornou sócio de fato, a gente tinha certeza que a gente queria se tornar sócio, que a gente tinha a afinidade, que a gente funcionava como sociedade, né? E ele traz características pro todo mundo foram cruciais, que a gente não estaria aqui, nem perto de onde a gente chegou até aqui, se não fosse por ele. Né? Então, é uma figura muito importante pro quarto mundo. Aquela peça do quebra-cabeça que faltava. Exatamente. A gente ainda tem outras peças, né? Sim. A gente tem a peça do Fund, a gente não tem muita, né? Mas o Alex deu um salto de qualidade de sujeito de negócios, estúdio que foi muito importante para o estúdio. Como fazer, como o negócio funciona. Ele trouxe outras pessoas que ele conhece, e também uma pessoa influente que tem contatos muito bons. Ele traz uma humanidade para o estúdio também, porque eu sou uma pessoa... eu não gosto muito de termo psiquiátrico, né? Introspectivo? Se eu gostasse, seria ótimo que ia falar que eu tenho TDAH, que eu sou autista. Mas assim, eu não gosto desses termos, mas eu não sou uma pessoa introvertida. Apesar de eu não ser, eu já fui muito tímido, eu não sou mais tão tímido, mas eu sou uma pessoa introvertida, eu não sou muito social, tenho muito tato. Por exemplo, numa reunião de negócios, e eu consigo falar muito bem, fazer um pitch muito bem do negócio, mas eu não sei fazer, antes de você faz uma reunião de negócio, você tem que ter uma conversa fiada, né? Tem um protocolo, né? 5 minutos de conversa fiada, e aí fala de negócio. Essa conversa fiada eu não consigo fazer, segue, ele vai, ele sempre sabe de alguma coisa, a pessoa fala que mora na Nicarágua, aí ele, não, eu já fui na Nicarágua. O Alex é muito carismático. Tem um restaurante na Nicarágua que eu comi, aí eu também, esse restaurante eu adoro. Aí ele sempre consegue criar uma Conexão. uma conexão de algo que é ótimo. Entendeu? Então ele traz Ele é melhor. ele traz essa coisa humana, por isso até de um cara de negócio, que é também muito importante. E ele faz um trabalho de relacionamento muito bom com a comunidade da indústria, né? Como eu disse, eu já sofri oposição, né? Já sinto, né, a percepção mínima, mas já tive feedback de pessoas também da indústria. Uma dificuldade de ver um pouco de certas figuras se oporem, né? Mas tem uma dificuldade minha também de conseguir me aproximar de outras figuras da indústria. E quando o Alex veio, a gente conseguiu, cara. Até me ajudou o Rafael também, porque o Rafael também é bastante social, né? Mas de ter esse relacionamento, a gente vai nos eventos, a gente consegue ter um relacionamento melhor. Foi a primeira Outras pessoas da indústria, a gente entrou para ser jogos, né? Que era o RIM, Associação de Desenvolvedores, precisando ter um contato mais próximo. Então, muitas coisas diferentes, a gente tem o mesmo tipo de visão, de propósito que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma coisa significativa e grande, em termos de mil questões, de
processo de produção, o significado que isso pode ter como aqui, mas a gente compartilha. Se o cara fazia o speech, pelo visto, até em inglês lá, e tinha mais e tudo, mas fazer meio que sozinho ali, né? Eu sou bom de ser vitrine, né? Porque eu sou criador, né? O criativo, eu tenho um domínio técnico. Então, para falar do projeto, dizer o significado, isso é uma coisa que eu tenho facilidade. Mas a parte humana, eu acho que ele. Porque eu não tenho a parte humana. O projeto é a coisa humana, mas ele tem essa coisa do calor, de vender, de falar, né? E muitas coisas de pitch que eu faço, muitos desses pitches que você viu, eu desenvolvi com ele, né? Pelas coisas que eu falo, tem muitas, né, das coisas dele. Como eu fiz um Startup Rio, ele ajudou muito. Ele não era sócio na época, mas ele ajudou muito esse processo de aceleração. O pitch que eu fiz no Startup Rio fez bastante sucesso, muito elogiado. Ele teve uma contribuição também que eu tô boa nessa época. Fernando, a gente tá. Todo mundo quer saber, né? Acho que o mundo quer saber. Eu vou falar o mundo porque é o mundo mesmo, exatamente o mundo quer saber como que tá o The Light of the Darkness para lançamento. Nosso planejamento é esse mês. O lançamento do jogo, eu tenho muito trauma de falar de data, porque... Você tem trauma, mas você é o cara mais que já ganhou essa robustez ali, você não? O que eu posso dizer com certeza absoluta é que o jogo vai sair em breve. Isso. Em breve. E isso eu tenho certeza absoluta. O Origins. O Origins, né? Que é na plataforma... Que é na Steam para PC. 2D.5? É isso? O estilo gráfico é o que a gente chama de SG Sprite. Tá. Silicon Graphics. Porque é inspirado em jogos... Inspirado não exatamente, mas usa a mesma técnica, uma técnica muito eficaz, né? Similar à do Killer Instinct, do Donkey Kong Country, do Super Nintendo, do Arcade, que eram gráficos gerados em computação gráfica pré-renderizados e transformados em sprite. Essa aqui é a técnica que é usada no Origins. No Renaissance, que é o outro projeto baseado na Darkness, não, aí já é um jogo totalmente 3D, né? Não diria que é 2D e meio, porque é uma engine, a Cephas Engine, que é a engine do jogo. Ela é uma engine totalmente 2D. Uma engine 2D, não é uma engine 3D. Mas é um jogo que tem visuais parecidos com 3D, porque é o gerado em atuação, cara. Não tira a beleza do jogo, né? Que não tira o glamour, né? De toda a complexidade do jogo, né? O lore. Você abriu o lore para todo mundo, ali na demo dá para ver alguma coisa do lore, ou isso você vai mostrando a partir do desenvolvimento do jogo? Ou a pessoa pode ver no site de vocês? Porque é muito bacana, né? Tá. Muito, ainda mais esse público de Metroidvania gosta, assim, tem um apreço a histórias, né? Eles podem ver essas histórias a mais. É uma pergunta muito boa. Como outras coisas peculiares da Light Darkness, também é uma área bastante desafiadora, porque o lore e a história são muito complexos. E muito ricos e muito, muito grandes. Sim. Que a gente tem de conteúdo de história muito grande. O jogo é um pedacinho disso, né? E é um recorte de uma coisa maior. Então, como a gente mostra essa coisa toda, se eu estou dizendo que se quiser sucesso, se a gente conseguir fazer o que a gente quer fazer, vai ser muito foda. Vai ser muito foda, porque o que tem de potencial feito é depois. Acho que é necessário esse primeiro projeto. Então, no desafio que a gente vive muito constantemente, o que a gente mostra agora, e a gente pode mostrar agora. A gente também não pode jogar tudo, porque a pessoa vai entender. Porque a pilantra vai ficar confuso, tá? Já tem bastante coisa de lore na demo e no jogo, né? Tem história, fala dos personagens, mas a gente tenta simplificar muitas coisas. Porque é muita coisa pro jogador. O jogador tá aprendendo a jogar, tá? Que é um personagem, acontece isso, tem tutorial. Então a gente não tem como passar coisas demais. Então a gente vai dando as coisas em doses homeopáticas, mas é um jogo story-driven, assim dizer, ou seja, é uma história canônica, não é tipo Dark Souls, que você vai jogando lá e tem uma história exatamente. É mais tipo Zelda, que tem uma história, tipo Legacy of Kain, que a gente nem falou, é a maior inspiração do jogo, é o jogo que sai, né? Legacy of Kain. Mas ao mesmo tempo tem muito lore. É como se é um Legacy of Kain que encontrou Castlevania e
Soul River. Que é a parte narrativa parecida com Soul River. Legacy em Soul River. Mas a parte de lore bebe muita fonte na forma de contar, né, do Souls Life, porque você tem descrição dos itens, tem memórias que o jogador coleta com memórias dos personagens, as armas têm descrições, tudo tem um texto que complementa, que conta a história, que vai, né? Então as pessoas já podem ter esse gostinho ali do lore na própria demo. Né? E o jogo é uma história de origem, mais especificamente sobre a história, né? O jogo é a história de origem do personagem principal do universo, que é o Sephiroth. E tem outros projetos que complementam essa história. Tem um projeto de série de TV que se passa antes do jogo, é muito maneiro. Espero que um dia a gente consiga fazer, licenciar para o estúdio fazer, ou a gente deve dizer. E tem o Vendências que tem uma história mais completa dos mesmos eventos. Mas é uma história de origem desse personagem. E a história se passa em terras híbridas, terras que ficam no meio da luz da escuridão. Porque a gente não mostra ainda o mundo da luz da escuridão. É coisas muito maneiras, só que são para depois. A gente mostra essa zona intermediária. E a história, o jogo conta a história de duas facções de pais escuros que estão em guerra. Chaos and Dark. Chaos and Darks. Eles chamam pais escuros, aí tem discussão, você pode chamar de escuro. Pessoas que não gostam, chama de sombrio, eu prefiro chamar de escuro. Os seres da escuridão são os escuros. Não tem nada a ver com eles não são afrodescendentes, tá? Tem até seres no universo da Dark que parecem afrodescendentes, mas não são nem claros nem escuros. Os escuros são baseados na mitologia europeia, que não são afrodescendentes. Tá longe de ser afrodescendente. Eles têm a pele escura, mas eles fisionomicamente eles não são negros. Então, assim como os padres também não são caucasianos, exatamente. Não tem humano. Acho importante frisar que nesse universo não existem humanos, nem cavalos, nem dragões, todos os seres desse universo são seres únicos desse universo. Então, o bioma próprio. Então tem seres que são humanoides, parecem humanos, mas não são humanos, são próprios tipos de seres. Né? Então são duas facções que estão num conflito, uma guerra, e eles estão num momento, assim, uma fase final de conflito, onde basicamente todos vão se matar. Eles estão presos nessas terras, e não tem como sair. Por causa do antagonista, toda uma história legal do que o antagonista está fazendo, o antagonista da história prende as duas facções desse mundo. E eles, nessas terras intermediárias, e eles continuam se matando. Presos nessas terras, eles não saem, eles continuam se matando, e eles vão se matar se nada acontecer. Eles vão se matar até o último. Como na nossa espécie, né? E tem uma característica nessas terras intermediárias, que é uma região amaldiçoada. Que se você morre nessas terras, você é esquecido pelas pessoas que estão lá de fora. E isso é a vingança final desse antagonista. Ele quer punir ambos da maneira mais severa que ele encontrou. Da maneira mais severa não é só de morrerem. Eles serem esquecidos. Então ele prende as duas facções nessas terras e eles estão se matando e à medida que cada um vai morrendo no mundo exterior. Quando eles se matarem, ninguém vai saber que essa guerra ocorreu. Essa batalha ocorreu, que essas pessoas viveram. E só que inesperadamente, sem ninguém prever, surge nesse lugar, no meio desse caminho. É esse que surge, Sephiroth. Até tudo tem uma explicação, claro, mas não é explicado. No Renaissance é explicado no Olhos. O jogador não vai saber por que isso apareceu ali. Mas tem tudo uma explicação, uma história, na verdade, começa bem antes e tal. Mas surge esse ser híbrido, e esse ser híbrido ele tem um papel crucial nesse evento. Ele impede isso de acontecer, de uma certa maneira. Tá? Então tem esse conceito de você ter esse pária, que é odiado, mas ele transforma esse ódio numa certa união, numa certa paz temporária, que permite essas duas facções cooperarem, sabe? Então tem esse conceito de catarse, né? Tem esse universo. E depois isso é expandido para as histórias para os dois mundos. Depois a gente conhece os dois mundos. Você vai abrindo, aos pouquinhos você vai abrindo os mundos. Vai ser muito maneiro. Vai ser muito legal. Vai ser. Muita gente gosta, né? Principalmente os gamers desse tipo de jogos. Dos chefes finais, dos final boss, né? Tem algum final boss que as pessoas podem enfrentá-lo nesse tipo de demo? Tem um boss. Só um boss.
E É o Nômega. que é uma entidade de pedra gigante. O Nômega não é boss no Origins. Ele só é boss no Renaissance. Ele é o último boss do Renaissance. O Renaissance vai ser muito foda. Que é o jogo realmente que a gente quer fazer. Tem o trailer, já saiu o trailer. Tem trailer, tá na Steam, o pessoal pode até os direitos também. Ele é até mais popular do que o Origins, porque ele é bem mais bonito, né? É um jogo como se fosse de PS5, um jogo Next Gen, né? Feito na Unreal. Aí o Homem de Pedra, o Homem de Pedra? É uma entidade de pedra, que é esse chefe. Tem nome, não? Tem nome é entidade de pedra. Ah, entidade de pedra, gostei. Qual o nome do boss? Não, entidade de pedra, gostei. Não tem um nome exatamente, é só uma entidade, né? Que você enfrenta, e a entidade que você enfrenta para sair vivo, né? E a história começa num fosso cheio de corpos. O jogador ele acorda no meio de uma ilha de corpos, ele não sabe o que está acontecendo. Uma caverna cheia de corpos que estão ganhando vida. Estão levantando e ele começa a ver, o Sérgio começa a ver vários mortos-vivos, o que está acontecendo. Por que ele acordou ali, não viu também, ele estava morto. O que aconteceu? Ele acorda na pilha e não sabe nada, ele acorda sem memória. E então tem esse conceito de claustrofobia, né, dentro dessas cavernas, elementos de terror, né, de pavor, até certo ponto, não é um jogo de terror. Mas tem esse elemento de opressão que acontece no final, só que ele está quase morto, ele já acordou quase morto e ele provavelmente vai morrer ali mesmo, não vai nem sair da caverna. Então tem essa entidade de pedra que ela separa essa caverna de corpos da saída, e é o jogador sobrepujando a morte, não conseguir sair. E quando o jogador sai na luz. Realmente, claro, então desse contraste da área escura, que ele tá pro claro. Da treva para a luz. E tudo isso tem na demo, né? Aí a gente começa a explorar essa região da superfície, mas quando o Sephiroth sai, tão logo ele sai, ele já percebe que você salvou. É o lugar que ele tá isolado. Campos de batalha com um monte de mortos, e tem pessoas se matando em todo lugar. E ele tem que lidar com isso, entender o que está acontecendo, quem ele é, por que ele está ali, e por que esses caras estão se matando. Então, é uma história toda complexa, mil camadas, já. O jogador vai desvendando aos poucos. Mas o Origins era uma história muito mais simplificada disso tudo. Porque é um jogo possível, que a gente está fazendo. Ele é ambicioso, mas ele é uma coisa mais possível, né? Um escopo mais viável. Depois que a gente terminar, lançar o Origins, a gente vai trabalhar no Renaissance, que é a mesma história. Mas o Origins, ele é um jogo narrado pelo antagonista. E como ele é narrado, ele é contado, ele é mais simples. Como eu contando a história aqui. Então, estou resumindo a história muito, né? O antagonista resume a história, então o Origins ele tem essa característica de ser um resumo. E o Renaissance não. O Renaissance é um jogo que ele se passa do ponto de vista do Sephiroth. Então você vai saber tudo que acontece, a história é bem maior, acontece muito mais coisas. E eu comparo muito com Evil Dead. Você conhece? Porque o primeiro é um filme trash, né? Baixíssimo orçamento. E aí o Sam Raimi faz o Evil Dead 2, mas não tem nada de 2 ali. É um novo filme. O filme é um remake do primeiro filme, é o mesmo personagem, o protagonista, não fala nada do 1, porque é a mesma história, né? Só que é a mesma história, melhor contada, com mais coisas, né? O Renaissance é mais ou menos isso. São os mesmos eventos, só que com muito mais aprofundamento. Bom, os outros personagens, um jogo muito maior. Mais denso, qualidade visual mais robusta ali. E a história de fato a história vai além até o ponto de encerramento de fato. Porque no Origins a história acaba quando Nômega percebe a existência do Sephiroth naquele lugar. Porque até então o Sephiroth ele tá oculto ali. O Nômega não está sabendo que tem um ser ali. E o Nômega passa a perceber que esse ser está ali quando esse ser derrota o Aikon, que é um general escuro. Isso chama atenção. E aí o Nômega começa a interagir e o Nômega é o antagonista com esse personagem. O Origins acaba aí. Só que isso no Renaissance é o primeiro episódio. Você falou de linguagem, né? E aí eu lembrei de Tolkien, né? Que fez uma linguagem própria. Como você construiu? Porque não é falado de português, não é falado em inglês. Né? Você falou da narração lá do protagonista. Qual é a linguagem? Como você construiu? E toda essa parte linguística, de vocabulário, né, de verbos dos personagens, como foi feito isso? Foi inteligência artificial? Acho que não existia na época, né? Que é muito interessante isso, cara. O que está fazendo há muito tempo é que
Quem pode falar que a gente usa inteligência artificial hoje em dia, mas obviamente o projeto é feito há muito tempo, algumas coisas não foram. A gente usa inteligência artificial para avançar coisas que não eram possíveis antes, né? Mas o jogo feito por inteligência artificial nem uma linguagem. É diferente de Tolkien, primeiro porque eu não sou mexendo igual Tolkien. Eu não sou linguista, não sou professor. Eu jamais tentaria ser uma língua. E o objetivo não é esse. Na verdade, é uma proposta diferente. Existe uma língua desse universo chamada Sansíco. Então, os seres, eles falam essa língua. Eles não falam português. Do idioma é o Sansíco. É o Sansíco. E o Sansíco, eu posso falar para você que é uma língua. De fato. Ela é porque ela herda a estrutura linguística do português ou de outra língua. Ah, bacana. O Sansíco... Que vem muito ali do O Sansíco, ele é uma espécie de algoritmo. É um algoritmo que converte uma língua no Sansíco. Então, hoje fala do português porque a gente usa até hoje o português. Né? Então ele herda toda a estrutura linguística do português. Mas ele não tem nenhuma palavra igual ao português. E quando fala diferente, tem diferenças. Mas é assim, você joga um texto em português e o nosso algoritmo transforma isso assim. Assim funciona assim, fica dupla, tá? E o objetivo é exatamente esse, porque a gente quer que o público consiga traduzir. Se fosse uma língua de verdade, o público jamais conseguiria traduzir uma língua de verdade. A gente quer que o público, à medida que o público fica ouvindo aquela língua, ele consiga perceber esses padrões linguísticos e consiga começar a traduzir. Saber que palavra significa o quê. Né? Uma imersão. Porque a gente quer criar uma série de interações com o público, relativas a puzzles. Bacana, cara. Então, a princípio, o Sansíco é baseado no português. Então, ele é uma variação do português. E quando a pessoa escuta, é interessante porque não é uma coisa, não é um blá 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 qualquer que a pessoa inventa na hora. É uma fala mesmo, entendeu? E a pessoa percebe isso, se torna dar realismo, né? Às vezes que a pessoa não entende, ela percebe pela forma com que é falada que é uma língua de fato, não é só blá blá blá, o disco rodando ao contrário. É uma coisa qualquer. Sim. Mas a minha ideia é assim, então, da Darkness crescendo, se tornando uma coisa maior, para o Sansíco funcionar como ele foi pensado para funcionar, ele precisa ser baseado na língua nativa da pessoa. Porque o americano ele não vai conseguir traduzir o Sansíco português, porque ele não fala português. Então ele não vai entender, ele não vai conseguir entender nada. Ele não vai conseguir ver padrão exatamente, porque é baseado no treino. Então a ideia é que em cada país, quando os personagens falarem em Sansíco, eles vão falar em Sansíco da língua dele. Entendeu? Então vai ser nos Estados Unidos, o Sansíco convertido do inglês. No Brasil, o Sansíco convertido do inglês. Então é a mesma língua Sansíco, mas cada país vai ser diferente. E cada país vai ser capaz de traduzir. Um dia você vai ser capaz de entender e começar a criar esses puzzles. Então a gente não tem no Origins, mas isso é uma coisa mais talvez por Renaissance. Mas tem situações de ter coisas escritas no cenário, onde o jogador vai ter que entender o que está escrito. E para ele entender, ele tem que traduzir. E é possível ele traduzir porque a língua é uma espécie de brincadeira, uma coisa mais lúdica. Uma coisa mais de puzzle do que de estrutura linguística de verdade. Mas é uma língua. É uma língua. Tem guerra, tem tudo. Eu queria falar sobre ele porque eu acho isso genial do jogo. É um dos pontos altos para mim. Eu como gamer, tá? Espectador, eu acho fenomenal. Eu sou apaixonado por ele. É porque o objetivo é dar. Eu tenho muito isso. Uma coisa muito minha, assim, o que me atrai nos universos que eu experiencio. Eu gosto de acreditar que quando existe. Que o universo existe. Para eu poder acreditar, tem que ter esses detalhes. A gente muda a natureza do universo e aí a gente, num exercício de pensamento, a gente simula que impactos essas diferenças teriam nessa sociedade. Tá? Se os pais vão viver mais com os filhos, como é que isso impacta a sociedade? Então, assim, na matemática tem um certo impacto, porque na nossa matemática a base numérica é 10. E é 10 porque nós temos 10 do... Ou eu acho, talvez esteja falando uma besteira. Pode ser, não. Depois que a gente conta até 10, a gente começa a contar de novo. Então a gente usa a base 10. No The Last Darkness, os seres não têm 10 dedos. Os padres têm 6 dedos. Então a base deles é de 6. E os escuros têm 8 dedos. A base é 8. Tá? Então, isso cria também várias coisas de puzzle, coisas interessantes, porque o mesmo número no mundo é diferente do outro. 1980 é a Sara 4.000 e não sei quanto. Na outra língua, cara.
Aí tem coisa da escrita, que tem. O calendário é diferente. Aí os calendários são diferentes. Também porque no mundo escuro não tem sol pra contar dia. Outra coisa diferente. No mundo da luz não tem estrelas. Então no mundo escuro são constelações. Eles contam, eles calculam. No mundo da luz são os ciclos solares. Vai calcular um ano. Não tem dia e noite. Tem... Fica como era antigamente, né? Mas nesse mundo diferente. O ciclo sol, porque o sol no mundo da luz ele orbita em círculo no céu. Você põe e nasce. Entendi. Então, eles calculam uma rotação é um dia, uma translação é um dia. Mas tem a precessão do clero orbital, que é a órbita, ela vai rodando. É quando ela roda completamente um ano. Cara, o Sacani, Sérgio Sacani ia gostar dessa conversa aqui. É muito boa, cara. E o sol às vezes aumenta e diminui, isso faz as estações. Pra poder ficar mais quente ou mais frio, aí o tamanho do sol. Mas tem muitos detalhes, o universo ele é muito detalhado. Então, assim, sempre parece que é verdade, porque as coisas acontecem com. Não é aleatório, as coisas não são aleatórias, as coisas acontecem com motivo. Tudo tem um porquê. Mas a gente não explica, eu evito explicar, porque é pro jogador, a audiência, teoriza. Então, assim, por que o Sol está orbitando o nada? A gente não diz exatamente, pode ser um buraco negro, tem ali, o Sol está orbitando. Por que no mundo escuro? No mundo escuro tem um astro que a gente chama de Esfirudui, que é como se fosse um eclipse. É um disco negro que tem uma auréola de luz, como se ele estivesse escondendo a luz. Por que existe isso? Por que a luz que está atrás nunca aparece? Então são coisas que a gente vai dar vislumbres, né? A gente não diz o que esse mundo é também. Tem o mundo da luz e da escuridão. E a gente não diz se é um planeta, que um lado é escuro e o outro é claro, ou se são duas dimensões, se é passado ou futuro. Você deixa essa tarefa para o game. A gente coloca todas as teorias. Por exemplo, o dia que essa história acabar, a história do Cephas acabar, ela já foi planejada, mas é uma história muito grande. O que está acontecendo nesse mundo é muito sinistro, bizarro. As pessoas não vão. Vários plot twists tem esse final do que é esse mundo, o que está acontecendo nesse mundo. Pode ser uma alusão ali até o Apocalipse, né? Talvez. Você entender o que está acontecendo ali, o que é esse mundo. Ele tem umas 7 teorias. Eu não vou definir uma teoria. Mas o jogador, a audiência, até o fim dessa história, ela vai ter contato com todas essas teorias. Ela pode acreditar naquela que quiser. E vários elementos da história vão corroborar uma teoria ou outra. O que está acontecendo lá? Não vou falar para pode ser ilusão, pode ser dimensões, pode ser passado e futuro. O que você fizer, ele é isso, ele é aquilo, por que está ali? Pode ser. Existe esse lado do jogador, né? Mas vão ter várias coisas que vão corroborar, né, para as pessoas ficarem discutindo. E todas essas alegorias e discussões, coisas de vida, teologia, relações familiares, preconceito, política. Isso daí, né? Fernando, a gente chegou aqui no momento do nosso quadro muito famoso, recebeu o podcast nosso, que é o Pong. O que é o Pong? É o primeiro jogo da Atari, tá? Que, né, na nossa época, lá nos anos 70, jogou numa televisão, né? televisão. Acho que vinha. É onde o jogo, onde uma bola percorria de um lado ao outro, como fosse um jogo de tênis, né? Aí nós aqui do podcast, nós cunhamos esse jogo de Pong, essa brincadeira aqui. Vamos brincar? Então eu vou te fazer uma pergunta e você de bate pronto vai me responder secamente o que você acha entre as opções que eu vou te falar, tá bom? Vamos lá? Manda ver. Gamescom ou BGS? Gamescom. Jogar em console ou no PC? Tá só. Nômega ou Entidade de Pedra? Calma. Nômega. Marvel ou DC? Nossa, ficou na dúvida, né? Marvel. Tá. Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Só, tá. Com certeza. Então, obrigado aí. Parabéns por ter participado do Pong. Sim, passou do teste nerd. Eu te falo que é um teste nerd, né, diretora? Isso mesmo. Passou, tirou 10, mas o Fernando já sabia que ia fazer a 10, né? Essas não são tão polêmicas. Não são tão polêmicas, né? A gente não... Só uma agradecer. Muita gente vai cair. Sim. Muita gente, né? A gente está chegando no momento final aqui do nosso podcast, que é o momento faltou falar alguma coisa. Qual é a experiência que os jogadores terão ao jogar esse primeiro contato com a demo? Então, a demo ela representa
dentro do possível, uma experiência próxima do que vai ser o Origins, só final do Origins, com o mínimo de bugs, se a gente conseguir botar até o lançamento, né? Com polimento de coisas, né? Mas não é mostrar os elementos principais do jogo, a combinação de feitiços, posição de essência, voo, né? Que é uma coisa, combate aéreo, que é uma coisa importante também. E pro jogo final, as pessoas podem esperar um jogo com gameplay emergente, com uma ambientação muito profunda, uma história brilhante, um level design aberto, que a pessoa pode explorar de forma livre, né? Todo o ambiente do jogo é explorado desde o começo, todos os biomas do jogo, né? O jogador explora na ordem que quiser. Claro, se for para certos lugares, não vai ser muito bom para ele, né? Então, cuidado. Ao mesmo tempo, é um projeto com um escopo menor, né? Como eu falei, o Origins. A gente precisa muito do apoio da comunidade, né, de gamers. Se elas puderem me perdoar por tantas datas perdidas, mas assim, é um jogo que a gente... São muitos anos de produção, é um investimento pessoal, não só meu, de várias outras pessoas participaram, investiram no projeto. É um projeto que tem uma paixão, um amor muito grande, um parceiro nele. Ele não foi feito para ser o único, ele foi feito para ser uma coisa que é para continuar e para ser muito grande. E a gente precisa do apoio da comunidade de comprar o jogo, fazer o X e permitir que a gente está mostrando um vislumbre do que esse universo é, o que esse jogo é, e quem é o Cepheus, e quem são esses personagens. E a gente precisa que isso seja bem sucedido até um certo ponto que permita a gente fazer o Renaissance, depois continuar. E com a mesma paixão que a gente vem fazendo. Que isso é um conceito muito importante dessa jornada para o desenvolvimento da resiliência. Apesar de muitas pessoas criticarem, não gostarem do tempo de desenvolvimento, ele está em desenvolvimento esse tempo todo o compromisso que eu tive de fazer esse jogo. Até hoje, 12 anos, não desisti de fazer, continuo fazendo. Investindo, me esforçando. E se não tá bom, eu melhoro. Se eu errei, eu aprendo. Passo diferente, passo melhor. Até isso se torna algo, essa coisa, um significado que dê propósito, né? Que é o que a gente está buscando. Então, o que a gente está fazendo é uma coisa, eu queria que as pessoas conseguissem saber que é uma coisa com significado, propósito. É simplesmente um jogo que a gente vai lançar. Aleatório. É uma coisa muito legal que a gente quer fazer, a gente está se esforçando muito. Por favor, apoiem, ajudem. Leia o wishlist. Então, Comprem. E mais uma vez eu vou falar para vocês, pessoal. Muito fácil, é só escanear aqui o QR Code que vou deixar aqui na tela. O wishlist, tá vendo? Vou deixar aqui, o pessoal da nossa introdução aqui deixar. O wishlist. O QR Code é só escanear, já entra na Steam, já põe na wishlist. E já pode comprar a demo também, que vai ser lançado agora em setembro. Playtest. Participem do playtest, comentem. Pode criticar, pode... Isso, não, o feedback que a gente quer, né? Feedback é muito importante, né? E a Steam tem ferramentas para isso, boas, legais, de dar feedbacks. E quando o jogo lançar, comprem. Põe um review positivo. Positivo, Emerson. Negativo também é válido, mas apoie o projeto. A gente tem bastante clareza de que a gente está se esforçando para fazer uma coisa muito maneira, muito legal, com potencial muito grande, mas é uma coisa muito difícil de fazer, dá muito trabalho e a gente tem esse compromisso, vai continuar tendo. Isso é importante falar também que o Brasil hoje é uma indústria de games, não era, sobre uma indústria de games, tem vários estúdios importantes, os jogos importantes que a gente produz, mas a gente ainda não é uma indústria como indústria internacional. A gente não tem um AAA brasileiro. E eu, o Alex, as pessoas que trabalham no time do Dark, a gente acredita que o Brasil ele tem todo o potencial de ter jogos de grande orçamento, AAAs, jogos single player importantes e de outros gêneros também. E parte dessa nossa jornada é para contribuir e conseguir fazer o Brasil ter esse tipo de projeto. A gente acredita que o Darkness é um dos projetos de maior potencial no Brasil para ter essa escala, para ser uma grande franquia do entretenimento internacional.
pode ser uma opção louca, mas a gente a gente quer, é o que a gente busca fazer. E eu queria, diferente do que muitas pessoas da indústria fazem, né? Eu acho que nenhum desenvolvedor tem que se desistir na hora de tentar fazer coisa grande, cara. Se alguém quer fazer um GTA brasileiro, ótimo, passa, eu não sei qual. Quem sou eu para dizer que alguém não pode fazer um VBO, um grande jogo. Eu acho que a indústria precisa de diversidade, precisa de muitas pessoas fazendo coisas diferentes, com abordagens diferentes, porque a gente não sabe o que vai dar certo, a gente não sabe O tentativa e erro, né? tentativa e erro, e é possível, com resiliência, conseguir. Espero vir a ser um exemplo de superação, de resiliência, de que é possível fazer uma coisa ambiciosa, conseguir ficar. Principalmente pro mercado indie, né? Tá bom, pessoal? E devia fazer um jabá? Claro. Pessoal, falando em jogo, eu tenho mais ou menos um ano, eu escrevi um livro que eu ensino os game devs, só para o pessoal do desenvolvimento de jogos, em estúdios indie, a trabalhar o marketing dentro da Steam, né? Para ser bem sucedido ali na Steam, através de dicas, como trabalhar a comunicação do algoritmo, enfim. São vários assuntos lá que eu abordei, é um livro de mais ou menos 100 páginas, tá bem coeso aí. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, tá bom? Que é o Lance Seu Jogo na Steam, Seja Feliz. Tem uma versão também em inglês que é Launch Your Game on Steam and Be Happy. Tá bom, pessoal? Fernando, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Cara, que papo maravilhoso. Com certeza a galera vai apoiar. Depois que você explicou toda essa história, tem muita gente arranha na superfície, né? Não quer saber como que o Fernando desenvolveu, porque dá tanto tempo desenvolvendo um jogo. E aí você explicou muito bem aqui, você nos ensinou muitas dúvidas aqui, né, da galera. Vai ter hater, é normal, né? Mas a gente não liga pra isso. O que importa a gente As pessoas têm direito de tem o direito, mas que a gente receba não gostar, né? que a gente receba o feedback ou negativo ou positivo e transforme em uma coisa mais útil, né? Edificante pra gente continuar em frente. Suas redes sociais, onde encontrar o Fernando, onde encontrar o Quarto Mundo. Então, Quarto Mundo... Pode te perturbar lá, não? Pode. Quarto Mundo, só digitar Quarto Mundo no Instagram, no Facebook, é Quarto Mundo Arte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui na tela, tá bom? Pode entrar no meu ArtStation, Fernando Rabelo, pode achar meus trabalhos lá. Meu Instagram é CFisFernando, podem me adicionar, podem mandar mensagem, até capo. Pode entrar no Outer Space, mandar mensagem lá. Tem um tempo que eu não entro, mas vou bater papo lá com o pessoal de novo. No Discord, The Light of the Darkness, vocês podem entrar pelo site, thelotd.com ou thelightofthedarkness.com, no site do Quarto Mundo, quartomundo.com, e enfim, digita Quarto Mundo, vou aparecer. Vocês vão achar rapidinho. Tá bom, pessoal? Deus abençoe todos vocês, obrigado pela audiência. Curta aqui esse episódio pra gente, pro algoritmo entender, comente aqui pro algoritmo entender e distribuir esse vídeo, né? Para mais pessoas, para pessoas que gostam de assuntos de qualidade, da indústria de jogos indie, tá bom, pessoal? E para eu saber que vocês chegaram até o final, digite aqui, Quarto Mundo, aí eu vou saber que vocês chegaram até o final do vídeo, não passaram ali a barra de rolagem. Então, curta, compartilhe, siga o Fernando, o Quarto Mundo nas redes sociais aí, se a resenha é boa, tá no Pradocast. Aí, Fernando.